Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco, pela Docton TV, conversando hoje com o professor Humberto Luiz sobre o projeto integrador do primeiro período, Identificando a Diferença. Professor Humberto, mais uma vez eu queria destacar que é a honra de te receber, para poder discutir uma temática tão importante quanto essa, relacionada à diferença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Oscar, muito obrigado ao telespectador e à telespectadora aí da Docton TV pela audiência. É sempre um prazer estar aqui, professor. Já quero parabenizar pela mudança, do local da gravação do programa. Agora o programa está sendo gravado na faculdade, no nosso auditório, um excelente auditório, inclusive. Aqui tem cheiro de aluno, Aqui tem calor de aluno. O curso de Direito ele funciona na faculdade. O programa também tinha que vir para cá. Você está de parabéns, gostei da iniciativa. Espero que outras mais como essa, para trazer a gente sempre mais perto do aluno, do calor humano, do aluno, da aluna, sejam efetivamente implementadas aí. O estúdio é bonito, é bom, mas é frio, É frio, não tem aluno, não tem cheiro de faculdade. Aqui não, aqui tá bom demais, eu gostei. A ideia, inclusive, daqui uns dias, é a gente ter alguns alunos aqui participando do programa, que é a gravação do programa. Legal, fazer um programa de auditório, massa. Forma de interagir, Bom demais. E assim, a gente tem ainda a programação no estúdio, mas aqui é uma forma de a gente aproximar o programa também do aluno. O objetivo é aproximar o direito à sociedade, a gente tem que trazer o aluno para perto, porque é aqui que se faz, as reflexões acerca do direito e também da realidade. Nosso curso de Direito é sucesso, não é à toa não, professor. O seu dinamismo faz a diferença. O nosso corpo docente, os colaboradores, de um modo geral, a nossa comunidade acadêmica, esse curso é diferenciado por conta da diversidade. E está completamente ligado à temática de hoje, porque quando a gente consegue perceber o outro e tentar fazer melhor pelo outro, a gente consegue alcançar resultados que são satisfatórios. Acho que a gente tem que seguir sempre nesse caminho. Mas, voltando aqui ao ponto central aqui, eu queria que nesse primeiro momento você dissesse um pouquinho acerca dessa importância do projeto integrador no primeiro período e o papel da disciplina ao qual você é responsável, Introdução ao Estudo do Direito. Tudo bem, professor Oscar. O projeto integrador é um projeto excelente. Veja bem, nós quando estudamos na faculdade, a gente ia para a aula, tinha lá 5, 6, 7 disciplinas por período, cada uma com a sua importância, obviamente, mas faltava alguém que linkasse, que fizesse a ligação entre esses conteúdos para que eles fizessem sentido contextualizadamente. A gente estudava as questões, as disciplinas isoladamente. Então o projeto integrador veio com essa missão, a missão de integrar o conteúdo das disciplinas para que eles fizessem sentido em um contexto. E o professor integrador ou a professora integradora tem essa missão, a missão de mostrar para os alunos e para as alunas que o direito só faz sentido a partir do todo. O direito, muito embora seja estudado segmentadamente, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito civil, mas isso faz parte de uma grande engrenagem. Eu costumo dizer que o direito, o estudo do direito, é como o corpo humano. Nós temos vários órgãos no corpo humano, coração, pulmão, rim, fígado, estômago, e não adianta a gente tratar bem de um e esquecer do outro. Muitas vezes, quando a pessoa adoece, vai tomar um medicamento, o médico pergunta, você tem insuficiência renal, você tem alergia a alguma coisa? Porque se ele tomar um remédio que possa provocar uma reação em outro órgão, pode complicar ainda mais a saúde. E o direito é a mesma coisa, não dá para a gente estudar só o direito penal e esquecer do resto, ou entender que o direito penal não tem conexão com o direito administrativo, não tem conexão com o direito constitucional, não tem conexão com o direito civil. Claro que tem. O direito é um todo orgânico que nós vamos estudar segmentadamente, porque cada segmento desse tem efetivamente o seu viés científico, tem a sua razão de ser. Mas o entendimento tem que ser no todo. E a disciplina integradora, o projeto integrador, tem exatamente essa missão, de sempre trazer o aluno para enxergar o todo. E uma vez enxergado o todo, identificar os pontos efetivos de estudo, mas sempre lembrando que é o todo que importa e não as partes do todo. E por isso, assim, que a disciplina, Introdução ao Estudo do Direito 1, ou IED 1, ela tem um papel fundamental nesse momento. Porque o aluno, quando ele vem do ensino médio, chega no curso de Direito, ele chega com a percepção
né? O direito já faz parte da vida deles. Talvez eles não saibam como é que esse direito faz parte da vida deles. E esse diálogo com o direito, no primeiro momento no curso, ele começa a perceber, né, que o direito é próximo, né, que o que ele faz no dia a dia está contextualizado nisso que você colocou, num todo. Então, ele consegue se identificar, né, dentro do Estado, em relação ao direito e em relação ao outro também, porque ele começa a perceber assim, ó, eu não posso tudo, mas ele consegue perceber se eu não posso tudo de uma maneira mais formal, né, que é, né, o grande viés de um curso de direito, que é justamente, né, o estudante ele ter essa percepção, porque senão se começa a fazer as coisas sem grandes compromissos. Eu costumo dizer, professor, que o aluno e a aluna que escolhem o curso de Direito fizeram uma grande escolha, uma escolha muito importante. Por quê? O direito, ele nada mais é do que a regra do jogo da vida em sociedade. Nós vivemos em sociedade e essa convivência está cheia de regras. Pode isso, não pode aquilo, deve aquilo outro. E é o direito que estabelece essas possibilidades, essas permissões, essas proibições e até algumas obrigações. Só que quando a gente vai jogar um jogo de vôlei, um jogo de basquete, um jogo de futebol, a gente escolhe ou não jogar. Viver em sociedade não é escolha. Nós vivemos em sociedade e as regras estão postas. Alguns conhecem, outros não conhecem. Então, vir para a faculdade de Direito, estudar o Direito, além de ser efetivamente uma grande alavancagem profissional, uma carreira profissional, é também um exercício de cidadania. É uma preparação para o exercício mais eficaz de direitos e conferências de obrigações. E dentro dessa perspectiva, o que a gente diz é muito simples. A premissa principal do direito é a dignidade da pessoa humana. Tudo isso só funciona ou só existe para que as pessoas tenham dignidade no modo de viver. E aí entra efetivamente essa preocupação muito atual e muito relevante. Quero parabenizar de novo o curso de Direito pela temática, que é a identificação da diferença. É ver no outro um diferente e, a partir dessa diferença, o diálogo entre as pessoas. A minha personalidade é diferente da sua personalidade. Somos pessoas diferentes, mas somos seres humanos e somos cidadãos de um mesmo Estado. Como é que a minha personalidade pode conviver com a sua num processo de harmonia social? Respeito, honestidade, dignidade, isso tudo faz parte, boa fé, né? Isso tudo faz parte da relação social, mas que o direito está muito preocupado em preservar esses valores. Então, identificar no outro o diferente é algo extremamente relevante. Eu costumo exemplificar muito com músicas as minhas questões, e Lulu Santos já cantou isso. Não haveria som se não houvesse o silêncio. Não é verdade? Né? Fantástico. Ou seja, só existe o homem porque existe a mulher, só existe a mulher porque existe o homem. Se não fosse essa diferença, não haveria necessidade da rotulação. Só existe o negro porque existe o branco, só existe o rico porque existe o pobre. Enfim, nós somos diferentes, mas não somos melhores nem piores. Temos características diferentes como seres humanos, como seres sociais, mas essas diferenças nunca devem ser utilizadas para oprimir ou para relegar a segundo plano. Pelo contrário, as diferenças devem existir para que nós possamos nos reconhecer em nós mesmos e no outro, e a partir desse reconhecimento simultâneo, construirmos todos aquilo que é o objetivo do Estado, que é uma sociedade livre, justa e principalmente solidária. E assim, voltando assim para o foco da disciplina que você conduz, na introdução ao estudo do direito, né, o aluno ele tem condições de começar a perceber, né, esse fator relacionado à diferença na formalidade, né, entendendo o que é a norma, o que é o direito objetivo, o que é o direito subjetivo, né, como é que isso se constrói, a coerência que isso tem que ter. Mais à frente, na introdução ao estudo do direito 2, a teoria do ordenamento jurídico. A gente percebe que o sistema ele é fechado, né? Você bem disse aí a questão, né? Quando a gente nasce, a gente já encontra isso tudo pronto, né? E isso tudo pronto já de alguma forma nos vincula. Nós não podemos virar e falar assim, ó,
eu não quero fazer parte desse jogo, você destacou a questão do jogo. Né? Você, querendo ou não, tem que jogar. Vai fazer parte do jogo. E essas regras aqui, elas têm o papel de poder propiciar uma possibilidade de convivência em relação ao outro. Então, o grande problema do direito é ele atingir a todos. Ele está aberto a todos. E a grande dificuldade do indivíduo na sociedade é ele respeitar o outro, respeitar a diferença do outro. Porque aonde vai haver problema relacionado à diferença é aonde existe alguém querendo ser mais do que o outro, querendo ter mais privilégios que o outro. Então, isso tudo que a gente vê no Brasil, hoje no mundo, essas disputas de poder, é um querendo se sobrepor ao outro. Então, é fundamental que o aluno no primeiro período, ele já tenha essa percepção de imediato, como você e os demais professores do período já o fazem. Porque o que nós fazemos aqui no curso de Direito é justamente trazer o aluno para essa realidade. Não vai viver alienado. Aqui no curso de Direito você vai ter a percepção do todo, do que é real, do que poderia ser, mas para isso você tem que começar a ter esse diálogo com a gente aqui. E principalmente investigar as razões, né? De por que é do jeito que está, por que não é de um jeito que talvez deveria ser, ou seja, a investigação das causas, a investigação dos valores, né? A filosofia do direito entra muito nisso também, a gente trabalha isso também, esses conceitos da introdução do direito, e é muito importante. Eu mesmo acabei de falar com ele semana passada sobre a teoria do Miguel Reale, o tridimensionalismo jurídico. O direito não é só norma, o direito não é só lei. A lei não nasce do nada. Ela nasce para regulamentar um determinado fato social, um acontecimento. Acontecimento esse que seja relevante, que tenha um valor a ser protegido, um valor a ser destacado. Então, essa dimensão sociológica, o fato, a dimensão filosófica, o valor, né, a dimensão normativa do direito, são dimensões extremamente importantes. A gente não pode querer ficar cumprindo lei. A lei é porque a lei tem que cumprir. Lei é dura, mas é lei. Calma aí, ué. Se de repente sobreviver a uma lei que manda você matar seu pai, você vai cumprir porque é lei? Né? Enfim, calma. A gente precisa entender qual é o contexto da elaboração da lei, qual é o contexto da interpretação da lei e qual é o contexto da aplicação da lei. Por que no Brasil matar alguém pressupõe desde a absolvição até 30 anos de cadeia? Por que é assim? As circunstâncias do fato, os valores relacionados ao fato, isso faz diferença na avaliação e na aplicação da norma. Precisamos compreender que cada fato é cada fato porque as pessoas envolvidas no fato são pessoas diferentes. Determinada situação pode ofender muito determinada pessoa e ser indiferente para outra. A mesma situação. E é por isso, porque cada indivíduo é individual em si mesmo, que nessas relações o direito vai calibrar como é que se interpreta e se aplica a partir daquelas pessoas. Isso não quer dizer que o direito vê de maneira privilegiada um ou outro, não. O direito precisa identificar as diferenças para que, uma vez identificadas as diferenças, elas se equivalham e aí nós podemos ter linearmente a aplicação do direito e o reconhecimento de direitos. Né? Tem hora que o direito fala que você precisa tratar de maneira desigual as pessoas. Nós tivemos um aluno aqui da primeira turma que eu lecionei, comecei aqui em 2003, né? Estou quase na hora de aposentar, se o Temer deixar, mas enfim, nós tivemos um aluno aqui, o Ronaldo da Silveira, muito meu amigo, né? Lá do Patrocínio, nasceu cego, nunca viu a luz do sol, Começou a estudar com 18 anos de idade, lá no Patrocínio da Roça. Chegou aqui para a gente com 35 anos para estudar. Então, quando eu escrevia algo no quadro, para todos os alunos a mensagem já estava dada. Mas para o Ronaldo eu fazia questão de ler. Ronaldo, no quadro, existe um quadro aqui na frente. Esse quadro eu comecei a escrever da esquerda para a direita e está escrito isso, dessa forma. Eu grifei aqui a palavra X, grifei a palavra Y, que eu estou destacando que eu acho que é importante. Eu estava tratando o Ronaldo privilegiadamente? Não, eu estava contextualizando o Ronaldo, porque tudo que as outras pessoas já tinham conhecimento porque viram no quadro, o Ronaldo não viu. Então, para nivelar o Ronaldo com os colegas, eu tinha que ler para ele, eu tinha que explicar para ele os grifos, os destaques, e aí eu colocava o Ronaldo no mesmo patamar. Acho que deu certo. O Ronaldo passou na prova do OAB no 9º período, sem nunca ter enxergado a luz do sol.
E eu ainda acho, eu fico impressionado com gente que acha que isso é difícil. Difícil para quem? Né? Enfim, se desafie. Primeiro, se reconheça. Quais são as suas limitações? Reconheça que elas existem. Você não... Primeiro problema que as pessoas têm, eu acho, Oscar, é não se reconhecer e reconhecer as próprias limitações. Quando você não quer enxergar suas limitações, você vira escravo delas. A primeira coisa para você se libertar é reconhecer o seu estado. Você cria barreiras, né? Exatamente. Então, você reconhecendo os seus limites, você tem condição de superá-los. O Ronaldo, inclusive, o Ronaldo é uma lição de vida para a gente, né? Ele morava sozinho, né? Sozinho. E aí o Ronaldo passou no concurso da prefeitura para agente de saúde. E aí chegou no 9º período e falou assim: professor Humberto, eu estou te comunicando que não está dando mais para estudar e trabalhar. Está ficando difícil para mim. Então eu vou largar o emprego, porque eu preciso formar. Eu falei: como assim, Ronaldo? Você vai largar o seu concurso? Eu falei: mas eu preciso formar em direito, estou quase formando, o emprego está me atrapalhando. Por quê? Porque não tinha quem lesse para ele as coisas. Na época não tinha esses programas de computador que liam e tudo, então ele precisava de alguém para ler. E o horário que a pessoa tinha para ler era de dia, o horário que ele trabalhava. Então ele sentiu a necessidade de quê? De largar o serviço para concluir o curso. Falei: não, você não vai fazer isso não. Conversei com a direção da faculdade, falei: nós precisamos de encontrar uma pessoa para ler para o Ronaldo, que está prestes a largar o serviço para concluir o estudo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Ele é uma pessoa especial que demanda uma atenção especial. E a faculdade prontamente fez um processo seletivo, contratou um estagiário, né, dando bolsa de estudo, para que pudesse ler para o Ronaldo, nos momentos que ele pudesse, para ele concluir a monografia. Concluiu a monografia com êxito, passou no AB no 9º período, hoje é advogado. Enfim, nós precisamos entender o outro a partir da realidade dele. Mas para a gente entender o outro a partir da realidade dele, nós temos um desafio muito dolorido, que é entender nós mesmos a partir da nossa realidade. E muitas vezes a gente fica apontando o dedo para o outro para desviar o foco de atenção do principal, que somos nós mesmos. Eu só posso enxergar o outro, Oscar, e tratar o outro com dignidade se eu me enxergo e me reconheço com dignidade. O problema é que nós temos uma sociedade extremamente preconceituosa, que rotula muitas pessoas e acaba fazendo com que essas pessoas tenham uma baixa autoestima. E aí as pessoas ficam tristes, elas ficam até sem condição de chegar para exigir um determinado direito. Então a gente precisa compreender o ser humano a partir desse viés da dignidade, nós mesmos e o outro. Quando eu consigo enxergar no outro quem ele é, eu consigo caminhar com ele pacificamente, sem atrapalhá-lo, mas auxiliá-lo naquilo que ele demanda. E assim, a gente, na nossa comunidade acadêmica aqui, eu falo isso muito com os alunos, assim, com as alunas. Vocês querem vivenciar, né, um pouco daquilo que a sociedade, de alguma forma, vai ser a realidade para vocês? A universidade aqui é um local muito interessante, até porque a universidade é uma amostragem da sociedade. Então, para a gente poder sonhar com a sociedade justa, livre e solidária, vamos ser justos, livres e solidários na sala de aula, no nosso espaço público que a gente ocupa. Esse é o exercício de democracia. Porque às vezes a gente está lendo uma coisa, né, na sala de aula, estudando, o aluno está preocupado no âmbito nacional, internacional. Como é que está a sua rua? Ele não, como é que está a sua sala de aula? Ele não consegue conversar com o aluno que está do lado dele. Ele não reconhece a dificuldade. Ele não se enxerga no processo. Não se apresenta como uma dificuldade. Ele está alienado em relação a ele mesmo. Então, eu acho que o primeiro período, né, os professores do primeiro período, eles são fundamentais nesse processo, né, de inclusão. Oscar, veja bem, eu acabei de sair da sala de aula, gente, e vim para essa entrevista aqui no auditório. Disse, nós estamos no pré da faculdade, eu estou achando isso o máximo, viu? Parabéns. E aí eu saí de uma sala agora de primeiro período. Nessa sala a gente tem alunos e alunas de 17 anos e temos 2 alunas que já são avós. Então veja a diversidade de experiências de vida que tem nessa sala de aula. A troca de experiência entre essas pessoas é um negócio maravilhoso. Nós temos já policiais militares nessa sala, 3 ou 4, e temos vários colegas deles que querem ser policiais militares, estão fazendo curso para ser tenente. E aí você veja o intercâmbio de informações, né? O sujeito quer ser policial, chega na sala de aula, tem um policial do lado dele.
vai poder conversar, trocar experiência, como é que é, de repente levar no quartel para conhecer. Enfim, nós temos a sala de aula, como isso você disse, uma amostragem da sociedade. É um ambiente muito rico de diversidade de experiências e realidades de vida. E eu sempre digo no IED 1, onde eu leciono, né, Introdução ao Estudo do Direito, cada semestre é diferente, porque cada turma é diferente. E eu costumo lecionar a partir das experiências que essas pessoas trazem. Eu falo, traga os casos lá da sua casa, da sua família, de um amigo, para a gente discutir aqui. Aconteceu isso assim, assado na minha rua, papapá, como é que é isso, professor? Fiquei sabendo que está tendo uma lei assim agora, como é que é? Traz essa experiência, traz essa curiosidade, porque através da experiência da vida das pessoas, o estudo do direito fica mais fácil. Porque as pessoas começam a enxergar a própria vida na matéria da sala de aula, né? Então, essa riqueza de diversidade de pessoas na sala de aula é algo extremamente importante. É a coisa mais rica que tem na faculdade para mim. Não é a biblioteca, não é o prédio, não é nada disso. É a diversidade de pessoas, de experiências de vida na sala de aula. Os alunos e as alunas e o que eles trazem. Primeiro, a vontade de estar aqui, a vontade de aprender e tudo aquilo, toda aquela bagagem de vida que viveram até aqui, mais aquela vontade de ver melhor para frente. Coloca tudo isso dentro de um caldeirão, só pode sair sucesso, só pode sair alegria. E eu fico muito feliz por ser professor de primeiro período, porque eu que pego toda essa explosão de sentimentos, essa explosão de ansiedade, essa explosão de desejos. E é muito bom porque isso me renova. A cada primeiro semestre que eu venho aqui, eu saio renovado. Parece que eu comecei a faculdade de novo. Eu lembro dos meus professores, das minhas professoras. Eu lembro até do perfume da professora Eliana, que foi minha professora de ED. Eu lembro o Chanel número 5. Ou mulher que chegava cheirosa na faculdade. Sabe como é que é? Então, assim, esse renascer para o direito é o que me proporciona o primeiro período, porque os alunos e as alunas trazem essa vontade de aprender, essa vontade de crescer com o direito, e eu trabalho isso a partir das experiências de vida deles. Isso faz toda a diferença, porque cada um é um, e eles vão entender que eles são importantes pelo que eles são, e não por onde estão. Eles são importantes porque vieram de uma família, vieram de um contexto social, e porque são daquela maneira. E aquilo que eles trazem é importante para a formação de todos. E essa troca de experiências faz com que eles se sintam iguais e pertencentes ao espaço. Eu acho isso magnífico, viu? Nesse caso, no seu exemplo que você está colocando aí, você consegue fazer associação, por exemplo, da sua prática com a temática do projeto integrador, porque você, com o que você faz, você identifica a diferença, você permite que eles se identifiquem em relação aos outros, e isso é transformação de vidas. São Berto, eu fico assim, muito feliz quando eu vejo práticas como essa, que você, que os demais professores fazem, desse envolvimento, porque é isso que faz com que o nosso curso de Direito, que ele tenha os resultados que ele tem hoje. Resultados satisfatórios, resultados em aprovação do exame da ordem, resultados em concursos públicos. Mas além disso, e muito mais interessante, que é a transformação das pessoas enquanto pessoas mesmo, né? Eles se reconhecerem, valorizarem o outro e transformarem a sociedade em que eles vivem. Esse é o grande diferencial. Eu queria muito agradecer aqui a sua presença, sua participação. Já acabou, professor? Infelizmente, a gente podia ficar aqui. Arruma um tempo maior para a gente aí. A gente podia ficar aqui, por isso que a gente vai ter que organizar aqui, né, um Direito em Foco, né, com os alunos, com as alunas, com a comunidade acadêmica, porque eu tenho certeza que bons frutos nascerão daqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professores. Saiba aí a comunidade de Caratinga e todo mundo, que mais do que transformar a vida dos alunos e das alunas, eu me sinto transformado a cada dia que venho aqui na faculdade. É muito rejuvenescedor estar aqui. É muito gostoso ter que estudar para chegar na sala de aula no dia seguinte, pronto para falar: professor, você viu o que o STF fez ontem? O que você acha? Então, hoje as redes sociais, os canais de comunicação dos espaços de justiça, né? Notadamente a TV Justiça, Instagram, o judiciário hoje, né, no olho do furacão da sociedade, né, deliberando sobre questões importantes para a República. Então, todo dia um aluno ou aluna pergunta para a gente: você viu aquela decisão do juiz tal? Viu aquela decisão do STF? Ontem o aluno perguntou: professor, o que você achou daquela decisão daquele juiz que determinou a transfusão de sangue de um bebê testemunha de Jeová? Você tem que estar antenado, senão você fala: não estou sabendo, enfim. Então,
ter que estudar diuturnamente para dar resposta a essa demanda me faz ser cada vez melhor como profissional e principalmente transforma minha vida para melhor. Eu vejo que eu não estou parado, eu vejo que o tempo não está passando. Eu que estou fazendo o tempo junto com essas pessoas. Obrigado pela confiança de entregar essa disciplina. Eu espero que a gente continue aí durante muito tempo. Não porque precisa, viu, Temer, mas porque a gente quer ficar aqui. Agora Temer, mano, agora é o Bolsonaro, né? Eu nem sei se esse homem já tomou posse. É isso aí, muito obrigado mesmo pela participação. E aqui a gente vive o direito mesmo, né, professor Humberto? O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.